Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança. Aqui André Massolini falando com vocês. Se você ainda não conhece o meu canal principal, é só você digitar aqui no YouTube André Massolini, que você já vai encontrar o canal principal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as desculpas que as amantes ouvem. Lá no meu canal principal, eu sempre abordo as questões de relacionamento amoroso, recebo os e-mails, analiso as histórias, né? Chega cada história. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí são meus cachorros que estão se estranhando, viu? E o que acontece? Quando chega... Eu já recebi tanta história de amante, tanta história, que eu começo a falar hoje em dia que parece que existe um manual do traidor. Então, parece que segue algumas desculpas, claro que cada caso é um caso e cada história é única e tem que ser individualizada, mas a gente pode pegar o que aparece de comum, né, em meio a essas histórias, e por isso que eu digo que parece que cria-se um manual do traidor. A primeira desculpa que toda amante ouve começa geralmente pela reclamação de como está o casamento. Então, aqui eu estou dando exemplo como se fosse o homem sendo o traidor e a amante sendo mulher, certo? Apenas como exemplo, porque o inverso também é verdade. A mulher, quando ela é a que trai, e o homem é que é o amante, geralmente ele ouve a mesma desculpa. Por isso que o manual do traidor independe de sexo. Inclusive de orientação sexual também, tá? Porque no meio gay também vai acontecer assim. Então, a primeira característica que aparece, porque quando ele começa o contato com a outra pessoa, então o traidor começa o contato com a amante. E aí começa aquele contato de oi, tal, né? Puxa, uma conversa aleatória qualquer. Aí, você namora? Não, tô solteira. E você? Eu sou casado. Mas aí, meu casamento tá uma porcaria. Nossa, aí vem toda a lamentação. São umas 2 semanas só explicando sobre quão ruim é o casamento. E depois começam a vir os elogios, né? Nossa, porque olha, se eu tivesse, olha, eu vejo que você é uma mulher tão madura. Eu vejo que você é uma mulher, sabe? Você me entende. Ai, se a minha mulher fosse que nem você. Meu Deus do céu. E aí ela vai falar, então eu ando desanimada porque meu último relacionamento, sabe? O cara não me ouvia, me desconsiderava, me tratava mal. E aí vem a outra parte. Mas eu não acredito que um cara consegue tratar uma mulher como você mal. Eu não consigo acreditar nisso. Aí, meu bem, você vai juntando a fome com a vontade de comer. Então aí você já tem uma pessoa que talvez até estivesse, né? Aqui não estou falando que a amante é então a anjinha, tá? Inocente, ingênua e pura. Mas talvez você tivesse uma pessoa carente que aí ouve tudo isso e fica... E, lógico, né? Aí começa a se interessar por ele, entende? E aí começa a desenvolver aquele... Às vezes, existe o manual da amante também, tá? Muitas, num primeiro momento, consideram que, não, era só sexo. Eu não ia me apegar mesmo. Nem liguei. Ele estava dando mole, ele era bonito e eu queria só uma diversão. E, bem, isso que eu falo, tem a manual da amante também. O manual da amante geralmente começa com esse papinho de que era só sexo e depois se apega. Não adianta que acaba se apegando. Sai uma vez, sai 2, 3... Para ele está conveniente, certo? Para ele está conveniente porque ele mantém a vida de casado. Para a amante está conveniente porque nesse início para ela
é só sexo. Então, ele não vai ficar no pé dela, não vai ficar cobrando, não vai ficar nada, porque ele é casado também, vai querer cobrar o quê? E, bem, aí o negócio desanda. Aí ela começa, de fato, a se interessar, certo? Aí é a hora que então ela começa, depois de um tempo, ela começa a demonstrar que ela tem sentimentos. Que ela gosta, né? E ele corresponde, ele fala que ele também gosta, ele fala que ele também tem sentimentos. Só que aí vai passar também essa fase onde eu ouvir que ele tem sentimentos vai me satisfazer. Essa fase também será transitória. Aí vai entrar numa outra fase, que é a fase então, não, mas se você me ama, a gente precisa resolver essa situação. Não, mas se você disse que você gosta de mim, então a gente precisa... Não dá para continuar desse jeito. Aí é a hora que vão entrar de fato as desculpas, que é o que intitula esse vídeo. Aí vai entrar. Aí vai começar. Então, mas tem muita coisa envolvida. Eu peço que você tenha paciência. Tem muita coisa, a gente tem muita coisa junto, então eu tenho medo de ser muito prejudicado. Não, mas eu vou dar um jeito. Você fica tranquila que eu vou dar um jeito. Nisso passam-se 6 meses, 1 ano, vem uma nova cobrança. Não, então, mas eu já ajeitei aquela questão que eu falei para você, eu já ajeitei e tal. Só tem uma casa que tá meio assim, eu preciso resolver essa questão, tal. Você espera mais um tempo. Aí a desculpa vai ser a filha que está indo pro vestibular, então ele não pode se separar nesse momento, porque ela está no primeiro ano do ensino médio, então pelo menos até ela entrar na faculdade, porque nossa, minha filha, ela é muito sensível, né? Ela está indo no psicólogo, e se eu fizer isso, então agora que eu vou destruir com o emocional dela. Depois a filha já está até formada, meu bem. Né? Aí vai ter outra história, aí vai ser o casamento da filha, depois a filha vai ter nenê, então os netos estão vindo, esse não é o momento para separar. Depois a esposa ficou doente, a esposa está depressiva, eu não posso, né? Ela foi muito companheira durante esses anos, não posso deixá-la desse jeito. E muitas vezes tudo isso é mentira. Essas coisas não estão acontecendo de verdade. Ou até pode ter um fundo de verdade, mas a pessoa pinta, né, uma lagartixa, ela transforma num dragão. Gente, a questão é a seguinte. Quando a gente se vê diante de uma pessoa comprometida, 1000 sirenes deveriam soar ao nosso redor, no nosso cérebro. Não compensa. É a história que não compensa. É como se você tivesse um capital, ou seja, você ganhou 3 milhões na Mega Sena, certo? E você quer investir. 1 milhão você quer aplicar e 2 milhões você quer investir porque você quer investir em uma empresa, num negócio, alguma coisa. Você tem 2 milhões disponíveis para investir, você vai querer investir em algo que seja lucrativo, evidentemente. Né? É o dinheiro fazendo dinheiro. Portanto, você tem 2 milhões de reais. Você gostaria de investir numa empresa que quando um técnico faz toda uma análise para você, e o técnico fala, essa empresa é furada. Você vai enfiar 2 milhões aí, você vai perder. O que você faria? Procuraria um outro negócio, certo? Que vai dar retorno para você. Envolver-se com uma pessoa comprometida é exatamente isso. A gente está enfiando o nosso capital emocional ali e a gente não vai receber. Não vai.
Isso eu não estou falando porque eu estou profetizando, como se eu fosse um místico, então eu estou falando sobre a sua vida. André, minha vizinha era amante e hoje é super feliz, o cara deixou a esposa, ficou com ela. Eu estou falando a partir da maioria dos casos. Quem deu certo de ficar com a amante e tal, não teve nenhum problema, foi feliz, bacana, deu certo, não é regra, é exceção. Então, eu acredito que quando a gente vai mexer com o nosso emocional, a gente deveria pelo menos se orientar a partir do que, né, é mais seguro, o que é menos arriscado. Então, e o que vai me trazer menos transtornos e problemas, não é? Poxa vida, não é muito mais fácil eu assumir um relacionamento com uma pessoa que é livre? Ah, mas os caras não estão querendo nada. Bom, mais fácil eu entender que o cara não quer nada com nada do que eu me envolver com um cara, tá, que demonstra que quer, só que depois ele vai constantemente me enrolar porque na verdade ele nunca teve a intenção de deixar a esposa. Então seria muito mais fácil a gente analisar esse tipo de terreno não é para eu plantar, porque não vai dar fruto. Assim a gente evitaria muito transtorno, muita dor de cabeça, muito estresse e muita desilusão. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, um beijo e até!